Esse programa é livre para todas as idades. Sua fé, amém, meus queridos ouvintes? Nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós vamos iniciar essa programação ainda há uma esperança da web Rádio Melody FM com o Salmo 139, amém? Aleluia. Diz assim o Salmo 139: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não me veio à língua, tu, Senhor, já me conheces todas. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado e não posso atingir. Para onde me exaltarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me cobriram, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão ocultas. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste no meu interior, e tu me dedestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem, e os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido com as profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. E os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartar-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam incendiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Meu Deus, esse salmo do começo ao fim é maravilhoso demais, né? Fala que no 16 fala: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, né? Esses dias eu estava falando no presbítero Rodolfo para Priscila que nós temos um livro, né? E nesse livro está escrito toda a nossa vida, né? Daí ela falou assim: mas não tá, mãe, não existe isso. Eu falei: eu acho que cada um deve ter um livro da sua história de vida. E ela, porque eu já tinha lido esse Salmo 139, eu falei: Deus tem no livro da vida tudo sobre mim. E ela me questionou, eu falei assim: no momento certo eu vou ter que mostrar na Bíblia para ela que tem realmente, né? E
E eu agora lendo aqui, pensando, né? E pensando que eu tinha falado para ela que realmente tem, né? Então eu vou mostrar para ela que realmente tem, né? E é uma palavra assim que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, né, irmãos? Deus conhece o teu interior, conhece o meu interior. Às vezes as pessoas nos olham pela nossa aparência, mas não sabe como é que está o nosso coração, não sabe como é a tua ou a minha intimidade com o Senhor, né? E vai além daquilo que as pessoas imaginam ou pensam, né, presbítero? Vai muito além, porque a gente não é o que... Nós não somos aquilo que nós vestimos, mas sim aquilo que Deus quer que nós sejamos, né? E nosso interior só pertence ao Senhor. Quando Deus acha que é melhor Ele revelar ou mostrar para alguém como nós somos, né? Ele mostra. Ou às vezes a pessoa quer saber como eu ou como o presbítero é. Você não precisa nos conhecer na igreja. Eu sempre falo, quando você quer conhecer uma pessoa, vá visitar ela, não vai pelaquilo que as pessoas falam ou pelaquilo que você vê. Vai na casa da pessoa. Lá você vai ver realmente a pessoa como ela é. E é muito maravilhoso a gente saber que as pessoas, irmãos, é que nem a gente. É igual a gente. Eles na igreja a gente vai lá e glorifica, mas a gente também é falho. E a gente tem que entender isso, que nós somos seres humanos, nós não somos super-heróis, nós somos humanos, sujeitos às fraquezas, sujeitos à queda, mas também sujeitos a se levantar todos os dias e falar assim: Senhor, eis-me aqui. Usa-me conforme a tua vontade, ou faz a tua vontade. E isso é maravilhoso demais, porque é a onisciência e a onipotência de Deus, né? Porque o nosso Deus, ele é poderoso demais para fazer qualquer coisa. Às vezes até o que a gente não quer, Deus faz, né? Ou às vezes Ele faz até mais daquilo que a gente espera ou imagina, né? Então eu glorifico a Deus, porque Ele tem dado muita bênção pra gente. A gente tem sido provado, né? Porque se não tiver prova também, nós não somos servos de Deus, né? Deus nos prova, mas depois da prova vem bênção, vem vitória, né? E ninguém está sujeito a não ser provado, né? Porque o Senhor Jesus, Ele vai nos provar para ver até onde a gente aguenta, né? Jó, ele foi provado no último, né? Ele perdeu tudo, mas depois o Senhor restituiu, Deus dobrado, multiplicou, né? Um homem que dá um exemplo pra gente de fé, né? Ele foi fiel ao Senhor e deu um exemplo de fé. Mas eu glorifico a Deus porque em tudo isso o nome do Senhor é glorificado. Seja nas fraquezas, nas lutas, nas provas. O nome do Senhor é glorificado, né? E eu glorifico a Deus por causa disso, porque o Senhor tem nos dado força e graça. E novamente nós estamos aqui com essa programação, aqui na Rádio Melody. Você que não compartilhou, compartilha. E você aí que não deu o teu joinha, pode dar teu joinha aí, nós estamos aqui, teu pedido de oração, né? Eu vou falar para os irmãos, Deus já me deu uma benção. Eu estava há tempo aí pedindo ao Senhor uma porta aberta de serviço, né? E o Senhor abriu essa porta, graças a Deus, né? Uma porta que é registrado. E foi uma bênção alcançada pela mão do Senhor. E eu fui pedido e eu falei assim: Senhor, eu vou pedir para poucas pessoas orar em favor dessa porta aberta. E olha, as poucas que me ajudaram em oração, né? Deus abriu essa porta. Então, hoje eu vim aqui para dizer que o Senhor é Deus de portas abertas, né? É só você crer. Foi um ano pedindo ao Senhor, mas o Senhor não deixou de responder. Irmã, mas levou um ano. Mas Deus sabe como o momento certo e a hora certa dele abrir a porta. O mais importante é que ele abriu, porque a porta estava fechada, mas ele foi misericordioso, foi bondoso, foi fiel e abriu. Então eu glorifico a Deus nessa tarde. Tempos atrás a gente falava aqui junto com a pastora Dora, né? Se você crer, as portas vão se abrir. Se você confiar, Deus vai abrir as portas. Se você quer uma cura, Deus vai curar. Se você está buscando uma libertação, Deus vai te libertar. Se você está buscando a salvação de uma pessoa da tua família, Deus, Ele vai salvar. Aleluia. Então você tem que colocar a tua fé em ação. Irmã, mas é demorado. O processo é demorado, o processo é longo. Mas o mais importante é que quando vem, o nome do Senhor é glorificado. Porque tem que ter o processo para a gente dar valor na porta aberta, dar valor na cura, dar valor na libertação. Então eu glorifico a Deus por esse salmo aqui. Eu glorifico a Deus porque nessa tarde o presbítero Rodolfo, com a irmã Patrícia está aqui conosco. Aleluia, nessa tarde, né? É uns irmãos de muita fé mesmo, porque, né, não é todo mundo que quando a gente convida fala assim: irmã, eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu vou gaguejar, né? Eu falei, mas eles não, eles têm muita fé para fazer a obra de Deus, ama a obra de Deus, gosta de fazer a obra de Deus. Porque para estar assim, para se colocar não é fácil, irmãos. Mas depois que se coloca, você não quer parar mais, né? E o presbítero Rodolfo com a irmã Patrícia é assim.
Eles não querem parar mais, né? Eles querem fazer a obra de Deus. E que você tenha essa mesma chama acesa de querer, de almejar e de ter vontade de fazer a obra de Deus. Que daí você vai ver o quanto Deus ele vai manifestar a glória dele. Mas tem que fazer. Se não fazer, não tem como Deus manifestar o poder, a glória dele, se você não se colocar para fazer. Deus não vai fazer primeiro para você. Primeiro você tem que fazer para ele, daí ele vai fazer para você, mas ele quer primeiro para ele. Você dando para ele, você recebe, né? Então eu vou já agradecer, né? E vou passar para o presbítero irmão Rodolfo, ele tem um estudo ali. E você aí, ó, que tá ligado aí, né? Continua ligado, compartilha com mais alguém, porque hoje a palavra vai falar, o estudo vai falar conosco, amém? Amém, presbítero Rodolfo? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem, nos assistem. Que Deus possa vos abençoar ricamente nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. É um imenso prazer poder estar aqui contribuindo no reino de Deus. Adjunto aqui a evangelista Selma, juntamente com a minha esposa Patrícia, e aqui na retaguarda, na intercessão. E assim Deus vai prosperando o reino e verdadeiramente nos abençoando, né? Visto que nós devemos estar agarrados, né, no arado, buscando sempre o autor e consumador de nossa fé e salvação, cuidando das prioridades do reino. E a palavra do Senhor nos deixa como prioridade do reino ide e anunciai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando-os a guardar o que ele nos ensinou, né? Então é importante nós zelarmos pelo estudo da palavra, né? Pela pregação da palavra, pela adoração. E convido a você, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento aqui, a estar em espírito de louvor e adoração comigo, cantando um cântico. Sempre gosto de trazer o violão, porque um culto, né? Seja em casa, seja na igreja, seja num lugar como este aqui, que estamos aqui divulgando via internet, aqui neste sistema de comunicação, fazemos também o nosso culto. E o culto é oferecer, né? Então oferecer aí na sua casa. E aqui nós oferecemos também louvor e adoração, um cântico ao Senhor Jesus Cristo, que o motivo de tudo é a glória e a honra dedicada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos apenas a ferramenta para a adoração, mas quem recebe a glória, o louvor e a exaltação sempre será Deus em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse hino vai falar sobre tempo de sequidão, tempo de mudança na minha vida e na sua vida, tempo onde o Senhor se revela aos nossos corações com a chuva serôdia às nossas vidas. Há uma água que jorra dentro de nós e salta para a vida eterna. Aleluia! Senhor, a minha adoração se tornou em sequidão, se tornou num deserto, e até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, a minha oração se tornou em sequidão, se tornou num deserto, e até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Profetize na sua vida: deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar esta terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca.
Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Profetize sobre o seu lar, sobre a sua família. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar esta terra seca. Oh, aleluia, Jesus, nós te adoramos, Jesus, te exaltamos, Senhor. Queremos colocar cada lar, cada família nas tuas mãos. Meu Deus, vem de encontro, Senhor, a este coração que vai ouvir, que está ouvindo, meu Deus, a tua palavra, que está adorando conosco, Jesus. Vem de encontro a este lar, esta casa, esta família. Repreendemos todo o agir das trevas, toda praga, toda maldição, toda a fúria do inimigo, Senhor, sobre esta vida, seja agora repreendida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, profetizamos toda sorte de bênção. Meu Deus querido, sobre, Senhor, este lar. Meu Deus, sobre esta igreja reunida hoje, nesta tarde, para ouvir e glorificar o seu nome, Senhor. Meu Deus, vem de encontro, Senhor, trazendo vida, vida com abundância. Vem trazendo o revestimento do alto, de poder, de ousadia. Meu Pai, declaramos libertação. Libertação das drogas, meu Deus, dos vícios, da prostituição. Meu Deus, libertação do ódio, da raiva. Meu Deus, da religiosidade. Meu Deus querido, vem libertando o teu povo. Alamandarabassouri colamandarai, recalamandarai, recomandarabassouri decomandarai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, opera a libertação sobre o teu povo. Meu Deus querido, Senhor, que o Senhor venha liberar nesta tarde, Senhor. Oh, aleluia, uma unção, meu Deus, que venha quebrar o jugo, a quebrantar os nossos corações. Meu Deus querido, nos levantar diante daquilo que o Senhor tem para nós. Pois a tua palavra nos diz, Senhor, meu Deus querido, levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Oh, Senhor, levanta, Senhor, esta mulher nesta tarde. Levanta este jovem, levanta este ouvinte, visita este lar, meu Deus. Essa é a nossa oração, declarando que a alegria do Senhor é a nossa força, e as tuas mãos, Senhor, é o que levanta, é o que restaura, é que opera a renovação sobre a tua igreja, meu Deus, que nos ouve. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, Jesus, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos glorificar, exaltar, porque Jesus Cristo é bom e a sua benignidade era dura para sempre. É sempre uma luta nós trabalharmos para Deus, porque nós assumimos para nós vários tipos de batalha no campo espiritual, no campo humano, no campo emocional. Mas como nos diz a palavra do Senhor, em João, no capítulo 16 e versículo 33, que tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E desta mesma forma é sobre a sua casa, sobre o seu coração, sobre o seu ministério, sobre o conflito que hoje você enfrenta na sua vida. Porque o Senhor tem vitória sobre o mundo das aflições que tem envolvido a sua vida. Deus é maior, Deus é tudo em todos e por todos, e hoje Ele se levanta sobre a sua causa, sobre a sua família, sobre a sua história e diz: meu servo, filha minha, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, porque eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Muitos podem até não estar nem aí para a sua problemática de vida, para a sua luta, para a sua adversidade, mas alguém
que se importa comigo e com você todos os dias, que se identifica com a nossa causa, porque o mesmo Espírito testifica em nós que somos filhos de Deus, pois não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus, este Consolador, hoje ele se faz presente por meio da adoração e dessa palavra que será ministrada, e aonde você estiver crendo no Senhor Jesus e se colocando na presença do Pai, este Consolador estará lhe fortalecendo, lhe dando graça e revestimento para você erguer a cabeça e continuar a tua jornada nessa terra, e a depressão vai cair por terra, e a tristeza vai cair por terra, e as lutas vai se haver resolução, porque Jesus Cristo vai ter liberdade para entrar na sua casa, na sua família, no seu coração e operar um grande milagre, um sinal da parte de Deus, uma intervenção divina sobre a sua história, e irá operar um grande milagre em nome de Jesus. Eu creio isso, eu creio nisso por você e por mim, aleluia, porque eu creio num Deus que zela pelo cumprimento da santa palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos então dar curso adiante deste momento do programa, com o momento da palavra do Senhor. E o Senhor encheu o meu coração com a necessidade de compartilhar o tema sobre santificação. Por que santificação? Porque nós estamos estudando, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus está atravessando 13 lições sobre avivamento. Estamos nesta comunhão de busca de avivamento, falando sobre vários aspectos que compõem um avivamento. Então a santificação é algo indispensável para as nossas vidas e para a vida cristã normal, que é o tema desta lição hoje. Uma vida cristã normal, uma vida espiritual com Deus, frutificante no reino dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus, no capítulo 12 e versículo 14: segue a paz com todos, sem a qual ninguém verá, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Senhor ou a Deus. Então é importante entendermos que o Senhor nos fala sobre a temática de santificação desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Por quê? Porque a santificação é um atributo divino. Deus é santo e na sua santidade Ele espera e estabelece para os seus filhos esta mesma conduta, para que se possa ter um relacionamento, porque Deus ele não nega a sua atribuição divina. Então uma ação do ser humano para ter contato com Ele todos os dias e desfrutar desta presença numa constante de vida, onde através de um relacionamento ele seja beneficiado pelo agir, pelo poder e pela graça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua história, é desenvolver uma vida de santificação ao Senhor. Mas é importante aqui nós salientarmos que santificação é uma composição antes de uma vida de comunidade com os outros, porque não existe santificação sem uma vida de comunhão com os nossos semelhantes, porque o Senhor nos deixa como base inicial do versículo de Hebreus, do capítulo 12, versículo 14, segue a paz com todos e a santificação. Então, comunhão, santificação devem andar unidos para ser uma oferta agradável a Deus, um culto racional, a nossa vida aos pés do Senhor todos os dias como uma oferta agradável ao nosso Senhor Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E vemos que Adão e Eva eram doutrinados por Deus todos ao final da tarde para ouvir a voz dele. No final da tarde, Adão e Eva, após a sua criação, em Gênesis do capítulo 1 e versículo 26, aonde ele foi feito alva vivente do pó da terra, o Senhor estabeleceu ali o fôlego de vida, ali se tornando alma vivente, e ele então começou a se relacionar com o mundo, com ele mesmo e com Deus, através de um relacionamento espiritual
espiritual todas as tardes. Mas a palavra do Senhor nos fala, em Gênesis no capítulo 3, que entrando o pecado em cena, o homem então começa a viver uma vida de afastamento a Deus, porque em si começou a ter uma natureza pecaminosa, e esta natureza precisa ser tratada por Deus, isto é, por meio da palavra de Deus, removendo, tirando os carrapichos da nossa alma, os carrapichos da nossa vida e nos santificando, que é uma atitude, uma vontade de Deus, uma ação posicional do homem, e ela é progressiva na nossa vida. Ninguém está santo o bastante a ponto de não desejar progredir mais na sua santificação. Então é uma caminhada nessa terra até a consumação dos séculos, aonde o Senhor irá arrebatar a sua igreja, a sua noiva que está ataviada, uma igreja imaculada, sem rugas, à espera deste noivo, para estar entrando em um momento de comunhão eterna com o Pai Celestial. Por isso a necessidade, nós desenvolvemos aqui um ensinamento sobre santificação. Um dos maiores desafios dos cristãos no mundo atual é viver uma vida de santificação. Contudo, isso é imprescindível. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando olha para os seus discípulos e para as pessoas que estavam ali se convertendo à palavra da sua pregação, Jesus Cristo nos deixa o seguinte legado: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, siga-me. Todo aquele que tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então esta orientação que Jesus Cristo deixou a todo aquele que quiser seguir uma vida cristã, que uma vida cristã é tomar a sua cruz, ou seja, entender que há um processo de sofrimento, porque a palavra cruz, numa figura tipológica que Deus estabeleceu por meio da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma vida de sofrimento em prol de uma causa. Jesus Cristo, ele sofreu no madeiro, um sacrifício, uma libação, uma oferta pelos nossos pecados, onde ele se ofereceu, pagando as nossas dívidas, para que pudéssemos ter um relacionamento com Deus, cumprindo-se a palavra do Senhor nos diz que há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. 1 Timóteo no capítulo 2 e no versículo 5. Então este mediador possibilitou isso através da figura da cruz, uma figura de sofrimento usado não como instrumento de tortura do Império Romano. Então quando Jesus Cristo fala, todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, quer dizer que a pregação da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, porque o cristão, ele vai passar por um processo de sofrimento na sua alma, porque o Senhor nos deixa como estabelecimento de princípio espiritual para uma vida cristã normal, da seguinte forma: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, a achará. É um paradoxo que nunca vai se encontrar, porque nós devemos perder a nossa vida da alma, vontades, nossos desejos, as nossas vamos dizer, concupiscências humanas, para que o reino de Deus, a vontade de Deus, um relacionamento com Deus seja possibilitado. Então Deus, ele trabalha muito sobre o relacionamento com Ele através de uma vida de santificação. Uma das maiores oportunidades que Deus criava para operar milagres no meio do seu povo era um momento de consagração e santificação. É um exemplo clássico de Josué, aonde ele olha para o povo, olha para as primeiras missões que ele haveria de realizar ali, a vitória sobre os muros de Jericó, a passagem do Rio Jordão. Ele diz: olha, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, mas antes ele diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então as maravilhas de Deus para acontecer no meio do seu povo, na vida do crente, na vida do cristão, na vida daquele que entrega, confia, descansa e possibilita a Deus um momento para ele realizar um milagre, é baseado em uma vida de santificação. Quando eu paro para entender sobre o tema de santificação no Antigo Testamento, é sobre separação, aonde desde aquele primeiro momento,
onde Moisés institui as leis cerimoniais de sacrifício, e o cordeiro, as ofertas que eram preparadas, chegava-se à tenda da congregação e era consagrado aquela oferta. Havia um processo de consagração, já deixava de pertencer ao dono ali aquela oferta e considerava-se propriedade de Deus. Então essa ideia de separação e consagração vem para a gente entender que a partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo, entendemos que há um autor e consumador de nossa fé e salvação e somos propriedades de uso exclusivo pessoal de nosso Deus. E Deus hoje fala contigo, fala comigo, fala com todos os nossos ouvintes aqui, que a santificação é algo indispensável para termos um relacionamento frutificante com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não adianta exigir normas que só resultam em um legalismo. É importante alcançarmos um ponto de equilíbrio na nossa vida, porque santificação é interno e externo, e há a mudança interna que vai produzir um efeito externo na nossa vida, tanto que a santificação é algo que é alcançado pelo meio do sangue de Jesus Cristo, a nível da nossa mente, a nível do nosso espírito, mas deve produzir uma ação dentro de nós que vai aparecer externamente através de uma ação posicional de cada um de nós em relação àquele que nós servimos, o desejo de agradar o nosso Senhor, porque é um relacionamento. Se você é casado, se você está almejando o casamento, é noivo, você que está aí já com namoro, está almejando o relacionamento, conceito básico de uma aliança, de um relacionamento, de um casamento, de qualquer tipo de investimento emocional, é entrega, é confiança, é investimento, e para isso você vai ter que desempenhar esforço. Então, se você quer crescer no seu relacionamento com Deus, vai ter que ser baseado na entrega, no esforço e no investimento da sua credibilidade, a palavra que o Senhor nos deixou. Então, buscando a viver, não sendo somente ouvintes, mas sim praticantes da palavra, para produzir uma limpeza no seu coração. Jesus Cristo nos deixou na sua palavra, diz da seguinte forma: já vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Aleluias! E nesse estudo sobre santificação, nós vamos falar como buscar a santidade. Vamos estar falando pelo menos sobre 3 referências. 1 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 a 10. Nós vamos estar falando sobre Efésios, no capítulo 4, 21 ao versículo 30. E Isaías, no capítulo, não me falha a memória aqui, Isaías 50 e... deixa eu ver aqui. Isaías 55, versículo 1 ao versículo 7. Então, se você tem a sua Bíblia aí na sua casa, você pode estar acompanhando, e se você não tem, apenas ouça aquilo que o Senhor quer falar conosco, porque é importante o estudo da palavra. Os maiores momentos de avivamento que a igreja atravessou e de restauração sobre o poder de Deus sobre o seu povo, começava por meio do estudo, da orientação, de volta aos princípios bíblicos que Deus nos deixou por meio da palavra. Jesus Cristo, ele ensinava, ele pregava e então ouvia sinais e maravilhas. Então, o que Deus precisa para que eu e você possamos experimentar mais de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, é volta aos princípios bíblicos, investimento em uma busca de santidade. Em Tiago, no capítulo 4 e no versículo 1 a 10, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: de onde vêm as guerras, as pelejas entre vós? Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites, dos vossos membros que guerreiam, cobiçais e nada tendes? Sois invejosos, cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedes e recebereis, porque pedes e não recebeis, porque pedes mal, porque o gastais em vossos
deleites, para gastar em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, sabei vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E vós cuidais de vós, diz as Escrituras, o Espírito que nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, Deus diz que resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, convertei-vos ao vosso riso em pranto e o gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão, julga o seu irmão. Fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador, que é o juiz, e pode salvar e destruir. Pois é quem és tu que julgas ao outro? Então ficamos aqui com esta palavra de Deus para as nossas vidas, até ali adiante ainda, era só até o versículo 10, até humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então o primeiro ponto aqui, lido no capítulo 4, a partir do versículo do capítulo 1 ao versículo 10, nós vemos um princípio importante que isso fala sobre arrependimento. Então quando aceitamos a Jesus Cristo, nós somos confrontados pela palavra e pela nossa necessidade. O reino de Deus, ele sempre cria a necessidade na nossa vida. E qual que é a necessidade do ser humano? Primeiro, o senso de amar, ser amado e da provisão. Primeiramente, o senso de amado, quando a gente se sente vazio, quando a gente se sente sem o norte na vida, muitas das vezes ao léu, cheio de conflito, de problemas, nos achando o mais indigno do ser humano. Se revela a palavra de Deus, aonde o Senhor nos deixa a palavra em João, no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus Cristo não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Ele veio de encontro, então, suprindo a carência de afetividade, aleluia, de provisão emocional, porque Ele se revela como um Pai, aleluia, porque o Espírito de adoção nos alcança por meio do Seu Filho Jesus, aonde Ele faz um chamado. Aleluias, deixa eu entrar na sua casa, deixa eu entrar na sua vida, deixa eu entrar no seu coração, deixa eu partilhar dos seus problemas com a solução que eu tenho para você. Tão somente, aleluias, comece a sofrer pela sua fé, ou seja, renunciar à sua vontade, o seu estilo de vida e adequar-se aos projetos, aos planos, aos sonhos que eu tenho para você. E isso é através de uma vida de renúncia, de arrependimento. A palavra de arrependimento no Novo Testamento, que só usa-se essa palavra mais no Novo Testamento, encontramos a seguinte definição, que é metanoia, que é uma mudança de mente, que é uma mudança de foco, uma conversão de caminho, aonde você começa a ter uma mudança de valores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que começa a pesar na balança das suas escolhas, do seu modo de vida, da sua perspectiva, da sua cosmovisão em relação às coisas da vida, deve ser pautada pela palavra de Deus, porque você começa a ter a mente de Cristo e começa a deixar as coisas que ficaram para trás e começa a sonhar os sonhos de Deus, a vontade de Deus, os propósitos de Deus para a sua vida, e deseja agradar o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que ofertou aquilo que ele tinha de mais importante lá na cruz do Calvário, que não foi prata, não foi ouro, mas foi a sua própria vida como Cordeiro de Deus, que
tira o pecado do mundo, aleluia, servindo como libação, como oferta, através de um sacrifício vicário. Uma vez que ele realizou, aleluias, o seu sacrifício na cruz do Calvário, nunca mais precisou ser feito o sacrifício, aleluias, nem de bodes, nem de cordeiros, nem de oferta humana alguma, somente, aleluia, o sacrifício de Jesus que nos faz santos e agradáveis ao Senhor. Vou dar um tempo para você meditar naquilo que nós já estamos comentando e passamos para a vinheta e adore o Senhor na sua casa. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Chegou a hora de transformar seu sonho na sua conquista. Viva Lar Imóveis, realizando o seu sonho. Casas, apartamentos, sobrados, terrenos, na planta e pronto para morar. O seu imóvel está aqui na Viva Lar Imóveis. Agende uma visita e venha conhecer o seu novo endereço. Estamos localizados na Avenida Arcelau de Almeida Torres, 2706, Iguaçu, Araucária, Paraná. Telefone 41 41 14 03 83, 41 9 96 64
344641, 41998170467 ou acesse nosso site www.imóveisvivalar.com.br. O nosso objetivo é a realização de sua conquista. Sabe aquele móvel usado ou eletrodoméstico que você não usa mais? A Prefeitura de Araucária faz a coleta gratuita desses materiais. Você só precisa agendar. Só no primeiro semestre de 2022 foram realizadas mais de 5.000 coletas. Se trata de um serviço que beneficia o morador e, principalmente, proporciona o destino adequado a esses materiais, evitando o descarte irregular em terrenos ou rios. Neste programa são coletados resíduos volumosos, como guarda-roupas, sofás, armários, eletrodomésticos, galhos e resíduos de poda. O agendamento pode ser realizado através do telefone da Secretaria de Meio Ambiente no 3614-7480 ou através da Central da Cidadania no site da Prefeitura de Araucária. Após o agendamento, é importante que o morador realize a retirada desses resíduos, colocando-os ao lado do portão, próximo ao muro e afastado da calçada preferencialmente. E uma informação importante, esse serviço não coleta resíduos de construção civil, já que essa é uma responsabilidade do dono da obra. Prefeitura de Araucária, cuidar do meio ambiente também é valorizar a nossa gente. Cantu Sucatas e Locações. A reciclagem é o primeiro passo que devemos dar se quisermos um futuro melhor para o nosso planeta. Por esse motivo, trabalhamos com compra e venda de ferro, aço, alumínio, chapas, metalon, tubos, grades, portões, portas, janelas, motores e equipamentos de informática. Também disponibilizamos locação de caçambas para sua reforma ou demolição. Cantu Sucatas e Locações. Mais do que um simples negócio, a reciclagem de sucatas é essencial para a manutenção da vida na Terra. Estamos localizados na Avenida Avestruz, 889, Capela Velha, Araucária, Paraná. Telefone 41 3642 7477 e 99815 3984. Programa Papo de Crente, com Cícero Luiz. Todo sábado a partir das 14 horas. Aqui na Melody TV, o que é bom, passa aqui. Boa tarde a todos, estamos aqui retornando com a nossa programação, onde iremos dar continuidade ao estudo desta tarde, onde estamos falando sobre vida cristã normal e a necessidade de uma vida de santificação, onde vemos que o primeiro passo para uma vida de santificação é uma vida de arrependimento, onde baseia-se em uma mudança de atitude, conversão, de reavaliar os seus padrões de vida, uma mudança de valores e buscar viver verdadeiramente pautada à luz da palavra de Deus, que é o meio pelo qual nós podemos buscar esta identidade do atributo de Deus, né? Ser de santos como Deus é santo. Na sua santidade, Ele busca pessoas que possam comungar, estar neste mesmo estilo de vida. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Salmos, quem subirá no santo monte do Senhor? Aquele que é puro de mão, aquele que é puro de coração, aquele que não jura enganosamente, que não vive uma vida de vaidade, cuja é aquele que faz parte de uma geração que busca a face do Senhor, o Deus de Jacó. Deus o abençoe, continue ligadinho, curte e também compartilhe essa palavra de salvação, de libertação, de ensino, para que possa as pessoas poder desenvolver um relacionamento mais eficaz e frutificante na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E dando sequência, depois do arrependimento, a gente começa então a reavaliar algumas aspectos da nossa vida, assim como os prazeres da carne. No versículo 1, em capítulo 4 de Tiago, o Senhor nos diz: de onde vêm
as pelejas entre vós. Porventura não venha a saber dos vossos deleites, dos nossos membros que guerreiam? Há uma cultura, vamos dizer, uma filosofia humana que se chama hedonismo, ou seja, a vida para satisfazer os desejos da sua alma, a vida em busca do prazer. Então é importante nós entendermos que se você viver uma busca apenas pelo prazer, você vai negligenciar vários princípios na sua vida. Se você viver uma vida de busca pelo seu prazer, você vai cometer a gula, você vai desenvolver uma disfunção alimentar, você vai ter problemas com colesterol, uma vida de diabetes e N problemas que vai desencadear na sua vida do corpo, né? Assim como também uma vida de busca pelo prazer na sua vida, por exemplo, sexual, dentro dos padrões bíblicos, você tem que cultivar a visão que o Senhor deixou para você de uma família, um namoro, casamento, né? O casamento debaixo de um relacionamento ali, um matrimonial, onde o sexo é preparado para o casamento, o saber esperar, consagrar a sua vida a Deus, se santificar para o momento certo que Deus separou para você, a vida de fidelidade dentro do relacionamento para com a sua esposa, para com o seu esposo. Tudo isso vem para aí nos fazer voltar aos princípios de santificação, que é lutar contra os desejos, os prazeres da carne. O apóstolo Paulo, ele deixa a carta aos Gálatas, no capítulo 5, e versículo 16, da seguinte forma: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não faças o que quereis, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e isto vai gerando uma guerra dentro de nós, porque as obras da carne, as quais são prostituição, impureza, lascívia, iras, pelejas, dissensões, facções, e tudo isso, a palavra do Senhor nos diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então devemos todos os dias fazer uma autoanálise de nós mesmos para ver se há um caminho mau e buscar uma pureza de coração na presença de Deus através de uma vida de arrependimento, buscando vencer os prazeres da carne. Segundo ponto, aqui dentro do arrependimento, fala sobre cobiça. Por causa do poder, muitos têm pisado nos seus semelhantes. Isso dentro da igreja, isso fora da igreja, isso dentro da sua empresa, isso no meio social familiar. Porque o poder foi uma das coisas desde o início da criação, semeado pelo próprio Satanás. A palavra do Senhor nos diz que Lúcifer, o anjo de luz, ele desejou no seu coração ser igual a Deus e diz, subirei ao alto e serei como? Estarei perante Deus. E ali começou uma rebelião nos céus. Foi algo que ele pecou, e quando ele entra na história do ser humano, ele olha para Adão, olha para Eva e diz bem assim: aqui está a fruta do conhecimento do bem e do mal, tome aqui para você comer. E ali a mulher olhando diz, não, eu não posso comer, porque o dia que eu comer eu vou morrer. E ele diz, certamente não morrereis. E começou a trabalhar no coração de Eva. E ali a palavra do Senhor nos diz que ela comeu e deu para o seu marido. Eles viram que era boa para dar conhecimento, poder, entendimento, para ser diferente, igual a Deus. Então, o poder no coração do ser humano é algo que levou ele à derrota e declínios, tanto emocional, como familiar, como espiritual, desde o tempo da antiguidade até os dias de hoje. Então, leva muitas pessoas a uma arrogância, a ponto de negligenciar princípios espirituais na sua vida. Perdem a presença, perdem a essência, perdem a visão do reino, perdem a unção, perdem a comunhão com Deus, porque desejam poder para si, vivem uma vida iludida pelo materialismo. O poder leva muitas pessoas a matar, a mentir, a enganar, a pisotear os outros por causa do poder.
Então que nesta tarde você possa entender que as cobiças do coração humano levam-nos a um afastamento da presença de Deus. Levo você a meditar no Mateus capítulo 4, aonde Jesus Cristo foi impelido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado. E ali Satanás chega, o diabo chega, o tentador, o adversário, chega na presença de nosso Senhor Jesus e diz bem assim: ó, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ali eu entendo da seguinte forma: Jesus Cristo ele não podia ser tentado da mesma forma como eu e você somos tentados, porque naquele momento ele não tinha arrogância nenhuma dentro do seu coração em mostrar a identidade, o poder que ele realmente era Filho de Deus, porque ele tinha convicção o quem o tinha enviado a este mundo e quem ele era no mundo espiritual, e simplesmente deixou as coisas seguir. Ele diz da seguinte forma, trazendo a glória para Deus, no capítulo 4, versículo 4, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele tinha consciência que ele não estava ali para alimentar o seu corpo, mas era uma vida de semear no mundo espiritual através de uma alimentação, de uma experiência com o seu Pai, através de uma vida de negação da carne. E ele não estava ali para demonstrar poder, a sua identidade. Ele estava ali para fazer aquilo que era preciso fazer, uma vida de consagração, para nos deixar um exemplo para mim e para você. Segunda tentação de Jesus Cristo, eu vejo que Satanás ele chega e diz bem assim: ó, se tu levou Jesus ao pináculo do templo e diz, ó, se tu se dobrar a mim, eu lhe darei todos os reinos da terra. E Jesus Cristo, ele olha para Satanás e diz: olha, está ordenado a Deus, somente a Ele adorarás. Então ele nos ensina que nele, na sua capacidade humana, ele não poderia ser tentado, porque ele não havia cobiça no meu e no coração dele, assim como há no meu e no seu coração. A cobiça pelos anseios dessa vida. Se jogar um punhado de dinheiro na minha frente, na sua frente, na nossa frente, é perigoso a gente negligenciar a verdade de Deus e roubar, mentir, querer enganar os outros, pisar nos outros, por conta do dinheiro. Onde nós vemos muitos escândalos que têm aparecido na sociedade, é roubo, é engano, superfaturação, isso dentro, fora do meio religioso, no meio da sociedade, da empresa, do governo do Brasil, tudo pelo dinheiro, pelo poder, pela cobiça de querer ter mais. Então, isso é algo que vem corroendo o ser humano. Então, a partir do momento que nos buscamos uma santificação, vivemos uma vida de arrependimento, negando os prazeres da carne e as cobiças da vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos fala, onde nós lemos aí em Tiago, no capítulo 4, da seguinte forma: pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Nós vivemos muito hoje em dia o ter e não o ser. Nós queremos ter bens materiais, nós queremos ter poder, nós queremos ter status, nós queremos ter hegemonia financeira. Para que tudo isso? Muitas das vezes para a gente poder se destacar na sociedade como alguém, quando na realidade Jesus Cristo nos orienta a buscarmos a humildade, buscarmos verdadeiramente, considerarmos servos uns dos outros. Tudo aquilo que o Senhor nos dá deve ser levado à mordomia cristã para que Ele seja glorificado em toda a nossa maneira de viver. Que não venhamos ser homens e mulheres carnais, mas sim espirituais, aleluia, sendo discernidos pela palavra e pelo poder de Deus, aonde Ele nos leva a uma vida de arrependimento, deixando os prazeres da vida, a cobiça do nosso próprio coração por poder, por status, por dinheiro, e buscar viver uma vida de separação do mundanismo. No versículo 5 diz bem assim: ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ou seja, o que eu entendo aqui, ouvinte? Eu entendo que o mundo leva
a uma lei, leva uma filosofia, leva um estilo de vida que muitas das vezes não está debaixo dos preceitos e orientação que Deus estabeleceu para nós. Porque há mudança social, há mudança cultural, há uma mudança legislativa e muitas das vezes isso vai nos levar a uma vida de afastamento perante o Senhor. Nós devemos estar sujeitos às autoridades, porque não haja autoridade que não fora constituída por Deus. Mas o estilo de vida que agrada a Deus, muitas das vezes eu e você devemos colocar o pé na parede e fazer uma seleção e pedir para Deus nos ajudar a reter o bem, guardar aquilo que é preciso, para que não venhamos viver segundo o curso deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Em Romanos, no capítulo 12 e versículo 2, a palavra do Senhor nos diz: não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que eu entendo com isso? Que o mundanismo, o sistema que governa o mundo, deve estar sendo deixado de lado e buscamos viver uma vida de separação diante de Deus, buscando viver a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e agradável. Não devemos nos envolver nas coisas deste mundo, mas buscar ser luz, sabendo que somos propriedade de Deus. A palavra do Senhor nos diz no livro de 2 Pedro, no capítulo 2 e versículo 9, mas sois gerações eleita, sacerdotes reais, nação santa, povo adquirido, aleluia, para que anuncieis as virtudes do reino da sua maravilhosa luz. Vós que outrora não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Outrora não achaste misericórdia, mas agora achaste misericórdia de Deus. E debaixo dessa misericórdia manifestada por meio do amor de Deus, da salvação, da libertação, da bênção de Deus sobre as nossas vidas, devemos entender que pertencemos a um reino cujo rei é Jesus Cristo e deve governar sobre o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Investir neste relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus, cultivando uma atmosfera agradável para que possamos ouvir a voz do Espírito Santo, para que o Espírito Santo esteja presente na nossa vida, aleluia, não apenas nos mova nos arrependimento e conversão, mas que Ele esteja dentro de nós, habitando, seja uma constante, um relacionamento íntimo e profundo, porque a palavra consoladora, o Espírito Santo, que não nos deixa órfão, que foi enviado para nos ensinar em tudo aquilo que precisamos nos conduzir nessa terra, foi enviado para estar ao lado, junto com, nos guiando em todo o nosso caminho de bondade, justiça e verdade. Então seja você alguém que busca viver uma vida longe do mundanismo e busque uma vida de renúncia também do orgulho. Por quê? Porque 7 coisas o Senhor abomina, mas 3 coisas o Senhor não suporta: olhos altivos e coração soberbo. E muitas das vezes nós falhamos tanto sobre ter olhos altivos e um coração soberbo. Deus abate, aleluia, o soberbo e exalta o humilde. Deus, Ele constituiu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as que são para confundir as que não são. Que eu e você, todos os dias, possamos esvaziar do nosso orgulho pessoal, das nossas identidades, dos nossos títulos, de nossa arrogância, do ter, e venhamos ser alguém humilde na presença, na autoridade do nosso sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, e obedecer a sua palavra, renunciando o nosso egocentrismo na presença de Deus. A palavra do Senhor nos diz no versículo 7 do capítulo 4 de Tiago, da seguinte forma: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que eu entendo aqui? Que o orgulho é verdadeiramente se sujeitar a Deus, é estar disposto a colocar a sua vontade de lado, o seu conhecimento de lado, muitas das vezes a forma de como você quer tratar
ser tratado pelos outros, pelas pessoas de lado, e estar humilde na presença de Deus, se colocar na condição de ovelha, não de lobo no aprisco do Senhor, porque Deus levantou-nos nesta terra como ovelhas do seu pastorado, aleluia, não como lobos. Lobo vem para para pegar as presas, o mais fraco, para subjugar, mas a ovelha não, a ovelha é mansa, a ovelha é conduzida, deixa ser conduzido pelo bom pastor, pela palavra do Senhor, que deve governar sobre o seu coração, que você possa se esvaziar do seu orgulho e da sua soberba e buscar viver uma vida humilde, obediente, aleluia, à palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Outro ponto sobre a busca da santidade é uma vida de ânimo dobre. No versículo 8, o Senhor nos diz: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. O que é duplo ânimo? É ter a disposição tanto para viver na igreja como para viver no mundo. Devemos assumir uma posição na presença de Deus e manter, buscando viver longe do mundo e buscando viver uma vida de perseverança, aleluia, no arraial de Deus, na presença de Deus, na igreja do Senhor. Deus nos leva a conservar uma vida de santificação na presença de Deus, deixando as coisas do mundo de lado e vivendo exclusivamente para Deus, porque o Espírito Santo de Deus tem ciúme do meu coração, tem ciúme da sua vida, aleluia. Por isso que Deus nos deixa a seguinte orientação para a sua vida, para a minha vida nesta tarde, aleluia: guarda o teu coração, porque são deles que procedem as saídas da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um outro ponto é a humilhação. A palavra humildade vem do termo humus, do grego, quer dizer aquilo que está embaixo, para estar debaixo, aleluia, de algo. Humus vem de terra, e terra está debaixo para ser pisado. Não que você foi levado a uma vida cristã para ser pisado pelos outros, ou para ser pisado pelas autoridades, não estou falando disso, mas estar debaixo não de uma dura cerviz, ou seja, de uma incapacidade de se dobrar diante da lei, da palavra do Senhor e da liderança do Senhor, mas estar condicionado a uma vida de obediência, uma vida de busca ao Senhor, se conservando como servo, humilde, alguém trabalhável, alguém de um coração pronto para ser, vamos dizer, trabalhado pelo Espírito Santo de Deus para alcançar, aleluias, a estatura de varão perfeito. E muitas das vezes nós não queremos. Por quê? Porque humilhar-se diante de Deus muitas das vezes nos leva a passar pelas provas e sermos provados. Eu estava falando esses dias numa ministração que o ourives, ele leva a prata no fogo e ali ela é aquecida, e o ponto dela ser trabalhada é quando ele olha para a prata e ela não está impura, ela não está opaca, ela não está sem brilho, mas ela está refletindo a imagem e semelhança do seu ourives. O que eu entendo com isso, que muitas das vezes se humilhar diante de Deus nos leva a termos paciência, perseverança e um estado de permanência diante das provas e das adversidades, a ponto de alcançarmos a imagem e semelhança de nosso Deus, porque nós somos como a prata e ouro, sendo provados todos os dias pelo poder, pela graça de Deus na área dos nossos relacionamentos, na área das circunstâncias, das situações que colocam à prova o nosso caráter espiritual, a nossa vida de obediência. Por isso que Deus te chama a se humilhar na presença de Deus. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria
em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Este arrependimento nos faz ficarmos tristes por causa do nosso pecado, da nossa tristeza, porque Deus é tudo e merece uma atitude de esvaziamento de nosso coração, de nossos pecados cometidos, um arrependimento diário na presença de Deus, porque o Espírito Santo nos constrange e nos leva a entender qual é a sua vontade e a necessidade de abandono das práticas que têm nos afastado da presença do Senhor. Receba esta palavra como de Deus para a sua vida, porque Deus deseja verdadeiramente mudar a sua vida espiritual de uma forma maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É preciso arrependimento para haver santificação. Segundo ponto, eu gostaria de falar aqui sobre Isaías, no capítulo 55 e no versículo 1 a 7, você que tem a sua Bíblia, você que está nos acompanhando, fique ligado, deixa Deus falar contigo, deixa Deus te preparar muito mais para as grandes bênçãos que o Senhor, aleluia, tem preparado para o seu ministério, para a sua vida conjugal, para a sua vida ministerial, para a sua vida cristã normal na presença de Deus, que envolve uma vida de santificação, e isto é uma mudança de atitude poderosa diante de Deus, porque santificação é a atitude na presença do Senhor. Vamos dar uma breve pausa e você adore conosco, conjuntamente com este louvor. Deus vos abençoe. A vida é feita de momentos. Alguns a gente lembra pelo cheiro, pelo gosto, ou pelo som daquele sorriso. Sabe por que a gente sabe disso? Porque a gente também estava lá. Café Damasco. O melhor presente é estar presente. Agropecuária e Pet Shop Anjos de Patas. Sua loja completa de artigos para pesca, produtos veterinários, acessórios para pet shop, artigos de floricultura, peixes e aquários. Além de tudo isso, temos também a melhor ração para sua melhor companhia e realizamos todos os serviços no seu pet, como banho, tosa e muito mais. Faça-nos uma visita e confira. Estamos localizados na Rua Manuel Ribas, 3170, Costeira, Araucária, Paraná. Telefone 41 3552 4940 e 99529 8938. Agropecuária e Pet Shop Anjos de Patas, sempre cuidando do seu pet com muito amor e carinho. E Paranazão! Energia de qualidade no campo garante a produção do alimento que vai para a mesa dos paranaenses. O Paraná Trifásico é o maior programa de energia rural do Brasil. Está transformando a vida de mais de 300 mil famílias de agricultores em todas as regiões. É menos queda, é menos custo, é mais produção. Copel, pura energia. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Park Center Oil, super troca de óleo. Oferecemos o melhor atendimento e serviço de qualidade, como troca de óleo, filtro de ar, alinhamento e balanceamento. Também contamos com equipe especializada em mecânica leve, com serviços de injeção eletrônica, freios, revisão periódica, troca de baterias e acessórios básicos em geral. Visite nossa loja, localizada na Rua Miguel Bertolino Pisato, 1764, Iguaçu, Araucária, Paraná. Telefone 41 3031 4240.
ou acesse o nosso site www.parkcenteroil.com.br. Park Center Oil, super troca de óleo com qualidade e bom atendimento. Scarpim Contabilidade. O seu negócio é o nosso negócio. Trabalhamos com serviços de abertura de firmas, regularização e manutenção de trabalhos contábeis para empresas de qualquer porte. Contamos com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Consulte nossos serviços e faça parte dessa central de negócios. Estamos localizados no Campo Largo, Centro, Araucária, Capela Velha, Paraná. Telefones 41 35 52 7196 e 41 99209 8356. Scarpim Contabilidade. O seu negócio é o nosso negócio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Retomamos para fazer a finalização daquilo que o Senhor tem para a sua vida, para as nossas vidas, sobre a temática, sobre santificação. E convido a você a meditar comigo em Isaías, no capítulo 55, e versículo 1 ao versículo 7, para nós finalizarmos, diz bem assim, sobre a temática: todo povo é convidado a procurar a salvação. E vós todos que tendes sede, vinde às águas, que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastai o dinheiro naquilo que não é pão, o produto do trabalho, que não é para satisfazer? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, a vossa alma, o deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve a voz, a alma viverá, porque todo convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos a firme beneficência de Davi. Eis que eu o dei por testemunha todos os povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, uma nação que nunca te conhecerá. Parte por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque ele está perto. Deixai o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Eu deixo aqui esta palavra sobre a oportunidade que Deus nos dá sobre o tema da santificação. Agora chegou a hora de nós entendermos qual é o nosso papel para a santificação. É buscar uma vida de atitude de busca à presença de Deus. No versículo 1 e versículo 2, o Senhor nos diz: vinde, vós que tem sedes, que não tendes dinheiro, comprai e comei, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, o vinho e leite. Figura de vinho é alegria, leite, nutrição, Então a alegria do reino de Deus vem para trazer fortalecimento à alma, saciar como pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, aleluia, como pão vivo que desceu do céu. Isso é buscando a sua presença, que você possa cultivar momentos de busca a Deus na sua casa, junto com a sua família, onde você está aí. Ore a Deus, busque ao Senhor depois do término desse estudo aqui, desta palavra. Vá a uma igreja evangélica, busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Cultive momentos que possa possibilitar uma atmosfera agradável para a ação de Deus, o poder de Deus, a restauração de Deus sobre a sua vida, e Deus operará grandes coisas no seu coração. Vai mudar a tua história, mas você precisa buscar, investir, aleluia, no seu relacionamento com Deus, aleluia, acrescentar
sentai, buscai o tesouro, onde a traça, aleluia, e a ferrugem não venha corroer. Seja rico, mas de Deus na sua vida. Busque o pão, vá trabalhar, tem que trabalhar mesmo, sue a camisa, mas invista na tua vida espiritual, porque vai trazer saúde emocional, familiar, profissional, financeira, tudo, a prosperidade vem e começa aos pés da cruz, em todos os aspectos da sua vida. Santifique-se, busque a presença de Deus. Segundo ponto aqui, em Isaías, no capítulo 55, versículo 1 a 7, no versículo 3, diz bem assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve, aleluia, ouve, e a vossa alma viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ouvir a palavra de Deus, que você possa estar cultivando momentos de leitura com a palavra de Deus, que você possa separar uma vida disciplinada de leitura antes de sair do trabalho, quando chegar, ou às vezes na hora do almoço, você abrir a sua Bíblia, meditar, você no seu celular com algum aplicativo, mas alimentar-se espiritualmente, porque a palavra do Senhor nos diz em Romanos, no capítulo 10, e versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus vai produzir a fé necessária para você verdadeiramente se apropriar das bênçãos de Deus e ter mudança no seu relacionamento com Deus em todo o seu modo de vida. Terceiro ponto, no versículo 3 ainda, o Senhor nos diz da seguinte forma: aleluias, convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos firmes beneficências de Davi. Concerto quer dizer aliança, meu querido, minha querida. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, não fique esse ano de 2023 longe da presença de Deus. Vá para a igreja, se reconcilie com Deus, aceite Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, que você não vai ficar enganado, você não vai ficar confundido, aleluia, porque Deus zela pelo cumprimento da sua palavra e diz hoje para a sua vida: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e as bênçãos de Deus vão alcançar a sua vida e a sua casa. E para terminar essa palavra aqui, eu gostaria só de salientar no versículo 5, o Senhor nos diz da seguinte forma, aleluia: eis que vos chamará uma nação que vos conhece, uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do teu Deus, Santo de Israel, que ele te glorificou. Então, a vida de testemunho aos povos, da prática cristã no seu trabalho, dentro da sua casa, no seio da sua igreja, vai gerar uma vida de santificação, de separação, aonde as pessoas vão olhar, certamente essa pessoa tem algo diferente na vida dele, este povo é diferente, aleluia, cuja marca de Cristo está presente nela, porque ele busca, porque ele ouve a palavra de Deus, porque ele tem um concerto, uma aliança profunda com Deus, e na vida dele é mostrada pela sua prática de vida, na sua empresa, no seu trabalho, no seu dia a dia com seus semelhantes. O testemunho é zelado, aleluia, como filho e como serva do Senhor. Que Deus possa vos abençoar grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo, e que fique com esta palavra, onde Deus deseja levantá-los como uma geração santificada, para que o nome do Senhor seja glorificado e venhamos buscar viver a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém poderá vir ao Senhor. Que Deus vos abençoe e que em nome de Jesus Cristo console-os com essa palavra. Meu Deus, Senhor, vem de encontro a todos os nossos ouvintes, que possam buscar como ouro e como a prata a tua palavra e a tua presença, aleluia, em primeiro lugar, aleluia, acima de tudo. Conserva-os na graça do seu Espírito e os abençoa, acrescenta fé sobre fé, em nome de Jesus ao coração de cada um, em nome de Jesus, amém.